Milhares de toneladas de sucata de metal são reciclados todos os anos, dando nova vida a materiais que de outra forma seriam descartados. Mas você já se perguntou como essa sucata é transformada em novos produtos, como vergalhões, vigas de aço e outros componentes? No vídeo de hoje vamos visitar indústrias metalúrgicas e descobrir cada etapa desse processo de reciclagem, desde a coleta e separação da sucata até a fusão em fornos de alta tecnologia e todo o processo que envolve a criação do aço de alta qualidade. Fique comigo até o final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. Já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. O processo começa com a coleta da sucata metálica, que pode vir de diversas fontes, como restos de construção, carros antigos, equipamentos metálicos descartados e outros produtos de metal, que são levados a grandes centros de triagem como este. Diversos tipos de metal podem ser reciclados, ajudando a preservar recursos naturais e a reduzir o impacto ambiental. Por isso é tão importante a coleta seletiva, que deve começar em nossas casas. A maioria da sucata reciclada no mundo é de metais como o ferro e o aço, que são amplamente usados em construções, veículos, eletrodomésticos e embalagens. Outros metais como o alumínio, o cobre, zinco, níquel e o chumbo também são amplamente reciclados, mas não em quantidades tão grandes quanto o ferro e o aço. A sucata é triada para remover impurezas como plástico, borracha e outros materiais não metálicos e são agrupados por tipo de metal, que são compactados em grandes prensas para serem levados às indústrias metalúrgicas. Ao chegar nas indústrias, a sucata de metal é pesada, classificada e triada com base no tipo de metal e no grau de pureza. Isso é feito para garantir que metais diferentes sejam processados separadamente, pois cada tipo de metal possui características e temperaturas de fusão específicas. A sucata pode ser triturada ou cortada em pedaços menores para facilitar o seu manuseio. Isso também aumenta a superfície de contato do metal, tornando o processo de fusão mais eficiente. Em seguida, a sucata é levada a um forno para ser derretida. O tipo de forno depende do metal que está sendo processado. Para metais ferrosos, como o aço e o ferro, normalmente se utiliza um forno elétrico a arco, que derrete a sucata utilizando eletricidade gerada por arcos elétricos. Esse tipo de forno é composto por uma câmara fechada feita de aço e revestido internamente com um material refratário, que suporta altas temperaturas. Quando a sucata é carregada no forno, 3 eletrodos de grafite são baixados em direção à carga metálica e uma corrente elétrica de alta voltagem é aplicada. Isso cria arcos elétricos entre os eletrodos e o metal, gerando temperaturas extremamente altas, que podem ultrapassar os 3.000 graus Celsius. Esse calor derrete rapidamente o metal, o transformando em estado líquido. À medida em que vai derretendo, o metal líquido vai sendo transferido para um recipiente conhecido como forno-panela, o que facilita um transporte seguro do metal fundido às próximas etapas de produção. Durante o processo de fusão, impurezas do metal e outros elementos não desejados se separam e flutuam na superfície, formando uma camada conhecida como escória. Esta escória é removida periodicamente, ajudando a purificar o metal líquido que está abaixo da superfície. Depois de fundido e transferido do forno elétrico para a panela, o metal precisa ser transportado de forma segura até a próxima etapa de produção, conhecida como vazamento. Esse transporte é feito neste recipiente, conhecido como panela de vazamento, que mantém o metal fundido, aquecido e pronto para ser despejado nos moldes, onde serão criadas as novas peças de aço.
Em operações de laminação ou fabricação de barras, é utilizado o processo conhecido como vazamento contínuo. Neste caso, o metal fundido é despejado em um molde contínuo, chamado casting, onde ele solidifica lentamente enquanto é retirado do molde na forma de tarugos ou blocos. O metal líquido é derramado num equipamento intermediário chamado distribuidor, que regula o fluxo do metal fundido para os moldes de solidificação contínua. O distribuidor tem a função de manter uma vazão constante, garantindo que o metal escoe de forma suave e uniforme. O processo contínuo é ideal para a produção em larga escala de produtos como chapas, barras e vigas de aço. À medida que o metal fundido se solidifica, ele é puxado para fora do molde em um estado ainda semissólido. Nesse ponto, ele passa por uma série de rolos de apoio que mantêm sua forma e orientam sua saída do molde. Após sair do molde, a peça de metal ainda precisa de resfriamento adicional. Essa fase é chamada de resfriamento secundário e é feita com a ajuda de sprays de água ou outros métodos de resfriamento controlado, garantindo que o núcleo do metal se solidifique completamente. Conforme o metal fundido solidifica totalmente, ele é continuamente cortado por máquinas automáticas em comprimentos determinados. Essas máquinas usam tochas de oxicorte que efetuam cortes precisos enquanto o metal ainda está quente e em movimento. Após o corte, as peças passam por um resfriamento final e são transportadas para áreas de armazenamento. Para a fabricação de vergalhões, as barras de aço são cortadas por pressão ainda quentes e deixadas para resfriar naturalmente, o que mantém o metal mais maleável. Então, os tarugos de aço são reaquecidos em fornos a temperaturas entre 1100 e 1300 graus centígrados. Esse reaquecimento é necessário para tornar o aço maleável o suficiente para o processo subsequente de laminação. Após o aquecimento, os tarugos são transferidos para as linhas de laminação a quente. Esse é o processo mais importante na produção de vergalhões. Os tarugos são passados por uma série de rolos de pressão que gradualmente reduzem a espessura e aumentam o seu comprimento, transformando-os em barras de aço mais finas. Para a fabricação de fios de aço, a barra continua a ser laminada e reduzida em diâmetro até que atinja uma espessura mais próxima de um fio grosso, num processo conhecido como trefilação. Após a laminação, os vergalhões ainda estão extremamente quentes e precisam ser resfriados de forma controlada para evitar tensões internas que possam enfraquecer o aço. Este processo é feito em mesas de resfriamento equipadas com jatos de ar ou sprays de água, que diminuem a temperatura do aço rapidamente. Depois de frios, os vergalhões são cortados automaticamente em comprimentos padrão, geralmente de 6 ou 12 metros. Esse corte é feito por tesouras automáticas que garantem precisão e consistência no tamanho. Além disso, o processo de conformação inclui um endireitamento dos vergalhões, caso seja necessário para o seu armazenamento e transporte. E assim são reciclados milhões de toneladas de aço e ferro todos os anos. Deixe um like se gostou do vídeo e o compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo.
Não esqueça de deixar um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste episódio. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa e esteja sempre bem.